Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que estão conosco através da internet, os que estão aqui presentes, ainda que bem pouquinha gente, praticamente só os irmãos da família, por causa da situação em que o Brasil, o nosso estado e o mundo está vivendo. A pandemia não nos permite reunir com muitos irmãos, então simplesmente os familiares aqui da casa e os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe a cada um, que Deus possa nos dar um bom tempinho em torno da sua palavra. É muito bom servir a Deus, é muito bom nos dedicarmos, dedicar um tempinho para que a gente possa meditar, abrir o nosso coração. A gente faz tanta coisa pelo mundo, trabalhamos, faz tanta coisa naturalmente pela família, pelos filhos, e então devemos dedicar um tempinho para a nossa alma. Deus abençoe a cada um. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez chegamos diante do Senhor para rogar as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Nós reconhecemos que nada somos, cada um de nós, Senhor, somos dependentes da Tua graça, das Tuas misericórdias. Se não fossem as Tuas misericórdias, nós seríamos consumidos, diz a Bíblia. Elas são novas a cada manhã. Hoje o Senhor derramou misericórdia sobre nós. Amanhã, se houver um amanhã, se o sol brilhar pela manhã, mais misericórdia derramada sobre nós. E nós queremos Te agradecer por isso. Queremos Te dar graças pela vida, pela saúde, pelo livramento. Queremos Te dar graças se por acaso a doença nos atingir. Nós sabemos que de antemão um curador divino morreu dependurado na cruz para nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado pela salvação. Obrigado pela fé, que não é nossa, vem do Senhor. Esteja conosco nesta noite, abençoe a cada um que estará na audiência conosco. Rogamos Tua presença em nosso meio, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ouvir um cântico, vamos ouvir um hino, né? Depois mais outro, e depois nós queremos falar sobre algo que tem descido ao nosso coração. Esperamos todos nos regozijar em torno disso. Amém, meus irmãos? Minha luta findou.
Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler um Salmo 23, onde a palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um belíssimo salmo, onde nós até mesmo decoradamente o sabemos, mas é muito bom sempre meditar a respeito disso, né, meus irmãos? Deus abençoe o irmão Celso e sua família lá em Londrina, no Paraná, o irmão Wander José Pereira e sua família na cidade de Presidente Prudente. Deus te abençoe, irmão Wander. Pode colocar no YouTube aí, irmão Wander, se você conseguir, fique à vontade. A irmã Antônia Pereira, Deus abençoe a irmã Antônia Pereira. O irmão Marcos Antônio Pinheiro de Lacerda, lá da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, Deus abençoe. Irmão Moisés Neuza, Deus te abençoe. A irmã Aurinda Oliveira, Deus te abençoe, irmã Aurinda. A senhora sabe que até agora eu não entendi qual é o nome da sua cidade. Eu sei que é no Paraná, mas ainda não entendi o nome da sua cidade. Deus te abençoe, Deus recompense a senhora, a sua mãezinha, e que dê saúde, livramento, graça para vencer todo esse mal que está atingindo a terra neste momento. Irmão Rosmari de Fátima Hoffman Correia, Deus te abençoe, Deus abençoe. O irmão Júlio César Duarte, Deus abençoe a todos que estão aqui presentes também, pouquíssimos, como eu disse, porque senão vamos pensar que está cheio aqui e vamos querer fechar o nosso culto, né? Não, só
só o pessoal da família. Deus abençoe. Vamos ouvir mais um hino, meus irmãos, e logo em seguida nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Pensando na vida eterna nesse momento, uma alegria invade meu sentimento, pois eu sei quando meu corpo for sepultado ao paraíso, o meu espírito será levado. E quando eu lá chegar, Jesus vou abraçar. Amigos que já partiram, eu vou rever. E quando eu lá chegar, pra sempre irei cantar, sabendo que nunca mais eu vou morrer. Talvez meu corpo repousará na sepultura, aguardará adormecido aquele dia, quando a trombeta com grande poder no céu soar. Então meu corpo glorificado vai ressuscitar. E quando eu lá chegar, também espero estar confiante naquele dia em que Jesus, a sua noiva, vier buscar. Um momento radiante, transformado serei, e com os anjos juntamente subirei. E quando eu lá chegar, Jesus vou abraçar. Amigos que já partiram, eu vou rever. E quando eu lá chegar, pra sempre irei cantar, sabendo que nunca mais eu vou morrer. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe meu irmão Rodolfo Valiente, na cidade de Cuiabá. Deus abençoe o senhor, sua esposa, toda a sua família, a irmã Marilúcia, sua sogra, seu sogro. Muito obrigado pela companhia. Nos sentimos mais confortáveis sabendo que vocês estão aí do outro lado. Muito obrigado, irmão João Tombini. Deus abençoe. Irmã Iva Almeida, Deus te abençoe, minha irmã. Coisa boa, Deus te abençoe. Deus abençoe. Vamos então, nesta hora, ler a palavra de Deus. Irmã Orinda, sua cidade é Goiôere.
20 quilômetros da cidade de Campo Mourão. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a sua fé. Ela disse que ama a mensagem do profeta. E se ama a mensagem do profeta, temos algo em comum. Se ama a mensagem do profeta, ama a palavra de Deus. Porque a mensagem do profeta foi a palavra de Deus manifestada para nós nestes últimos dias. Vamos ler em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Bondoso Pai Celeste, a Tua palavra foi lida, há uma inspiração e algo a ser falado a respeito. Vivifica que irmão Brana fala que Josué representa o último líder, também diz que Caleb representa aqueles que ficam ao lado de Josué, são aqueles que ficam ao lado do profeta, que ficam ao lado da mensagem de William Branham. Os Caleb são aqueles que para eles a mensagem não passa, a mensagem é hoje, a mensagem do profeta é hoje. Ele é o homem da hora para nós, porque nós não nos apartamos desta mensagem. Senhor, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar, por favor. Quero falar, meus irmãos, um pouquinho sobre o futuro estava presente. Nós sempre buscamos inspiração para trazer uma mensagem e o título ser de acordo com o que a gente lê, mas muitas vezes não conseguimos. Mas o que vamos falar está de acordo com o que nós vamos ler. O futuro estava presente. Eu quero falar dos dias em que irmão Branham estava pregando e as coisas que ele apontava para o futuro, mas que estavam acontecendo nos dias dele. Nós temos que ter um conhecimento de todo o quadro, de todo o assunto, para podermos entender o que o profeta está dizendo. Nós temos aprendido que nós não podemos pegar um parágrafo da mensagem e isolar o parágrafo e com um parágrafo fazer uma doutrina. Isto está errado. Nós não podemos pegar um versículo da Bíblia e com um versículo criar uma doutrina, porque com isso nós podemos colocar muitos em perdição. E muitas vezes é o que nós vemos. Muitas vezes nós vemos citações nas redes sociais, nas pregações, onde os homens simplesmente isolam um parágrafo, não contextualizam aquele parágrafo, não contextualizam o que o irmão Branham está dizendo. Muitas vezes nós temos que regressar 10 parágrafos antes, 20 parágrafos antes. Muitas vezes nós temos que voltar no início da mensagem, temos que ir adiante para ver o que significa aquilo que o irmão Branham estava dizendo. Então, por isso eu quero falar que o futuro que o irmão Branham estava dizendo já estava presente. Eu quero, por exemplo, pegar aqui a mensagem Almas que estão em prisão agora, 357. Almas que estão em prisão agora, 357, onde o irmão Branham diz: e as pessoas rirão desta mensagem. Está bem, será um passado voltando num destes dias. Ou seja, aquilo que o irmão Branham estava pregando
era tão realidade, as pessoas não iriam crer, se ririam daquilo, mas aquilo retornaria num desses dias, é o que o irmão Branham está falando. O irmão Branham diz na mensagem Parado na Brecha, 155, depois de contar sobre aquele fato em que ele estava descendo, vindo pelo estado de Montana, quando Deus o chamou a atenção para aquelas montanhas que tinham 7 picos, eis que te dou um sinal eterno. E irmão Branham olhou para as montanhas e não podia ver nenhum sinal eterno. E Deus disse ao profeta: quantos picos tem a montanha? Irmão Branham disse: 7. Quantas letras tem em teu nome? Irmão Branham: 7. William Marion Branham. 7. E irmão Branham foi conversando, Deus conversando com o irmão Branham, e no 155 ele disse: que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. Ou seja, Deus dando orientações de que se tivesse alguma dúvida, tivesse que voltar àquele lugar onde ele lhe mostrou aquele sinal. Ou seja, não é erro nenhum nós voltarmos a um lugar onde Deus faz um acordo, faz um pacto conosco. Não há erro nenhum em voltarmos para encontrar Deus onde nós tínhamos certeza que Ele estava conosco e que por momentos na vida nós passamos a duvidar. É o que está escrito na Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo 2, quando José e Maria subiram para a festa da Páscoa, e Jesus com 12 anos, quando regressaram, eles pensaram que Jesus estava na companhia deles, e Jesus não estava com eles. Eles caminharam um dia, voltando para casa, de Jerusalém para casa, e pensaram que Jesus estava na companhia deles, e Jesus ficara em Jerusalém, no templo, indagando e ouvindo os doutores. E quando eles se deram por conta, regressaram, procuraram-no, e depois, no terceiro dia, o acharam. Irmão Branham fala muitas vezes na mensagem que nós temos que fazer isso, as igrejas deveriam fazer isso, fazer um autoexame para ver se Cristo está conosco, para ver se nós estamos na companhia da palavra, se nós estamos caminhando e o deixamos em um certo local e não nos damos conta. Muitas vezes é isso que acontece. Nós caminhamos em uma vida cristã, nós somos abençoados, a igreja cada vez mais acumula membros, a igreja se torna grande, faz sucesso através de um dom, mas nós não nos damos conta que nós o perdemos. Temos que regressar onde nós o deixamos para poder voltar a estar na companhia do Senhor Jesus. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos entendimento. Sem Ele nós não temos luz da palavra. Sem Ele nós não temos proteção. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem a palavra nós estamos fadados a perecer. Então nós temos que regressar, nós temos que voltar. Era um futuro que estava presente. O que eu quero falar, meus irmãos, eu quero pegar aqui a mensagem provando a sua palavra, no parágrafo 230, e mostrar algo que o irmão Branham está mostrando para o futuro. Veja, 230. Ele terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias.
O irmão Branham está dizendo que ele terá. Se você lê o parágrafo, obviamente, terá é futuro. Terá é para o futuro. Mas eu quero dizer que o futuro estava presente. E eu quero falar de acordo com a mensagem. Eu quero usar o dom que Deus nos dá para poder fazer as conectividades dos parágrafos e mostrar que o futuro estava presente. Que irmão Branham usava muitas vezes estas expressões: virá, acontecerá, ele prometeu, deve vir, estamos aguardando. Na verdade, já estava acontecendo no seu ministério. Então, irmão Branham diz, ele terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias. Quer dizer, e a igreja noiva que William Branham fazia parte, porventura não era uma igreja que estava pronta? Porventura, quando chegou na mensagem do irmão Branham, a noiva não estava pronta? Porventura, ela, quando subiu em Lutero, quando ela brotou em Lutero, quando aquela igreja original foi soterrada, foi enterrada, foi perseguida, foi morta, foi enterrada, morreu em Nicéia, foi perseguida pela igreja católica. Quando ela brotou em Lutero, era a noiva brotando, era a noiva se reerguendo como um grão que tem vida em si, brotando como uma folhinha em Lutero. A noiva avançou em Wesley. A noiva subiu um pouquinho mais até a mensagem pentecostal. E dentro da era pentecostal, ali vem o sétimo mensageiro, o sétimo anjo. Aquele grão que é protegido pela casca. Aquele grão que foi protegido pelo movimento pentecostal. Os pentecostais foram os que mais aderiram à mensagem do irmão Branham, patrocinaram suas campanhas. A igreja do Senhor Jesus, a noiva estava subindo. Agora o irmão Branham disse, ele terá. Mas quando manifesta o sétimo anjo, quando manifesta a mensagem, a noiva já está pronta. É o que diz a Bíblia. A sua igreja já se aprontou. A sua igreja já está pronta. O futuro estava presente. Mais outros parágrafos que eu quero ler. Como base, ao nascer do sol, 72, irmão Branham diz, ao nascer do sol, 72, se necessita, aqui, 72, tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém, tem que vir uma, aleluia, é o futuro, o irmão Branham está botando para o futuro, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Agora eu pergunto, meus irmãos, Branham não é uma noiva verdadeira? Branham não é noiva? O que falta para nós é ter um entendimento do que significa aquele homem, aquele mensageiro, aquele profeta. Aquele profeta não é o noivo, aquele profeta não é Jesus Cristo. Muitos o confundiram com o próprio Senhor Jesus Cristo pelas obras que ele operava, pelas ressurreições, pela palavra falada, pelas predições, pelas visões. Muitos confundiram o irmão Branham com o Senhor Jesus Cristo. Muitos até desceram do Canadá e vieram reconhecer ele, dizer, irmão Branham, nós queremos declarar nossa fé no Senhor, como que o Senhor sendo o Senhor Jesus Cristo. Está errado. O irmão Branham é a noiva, o irmão Branham é a igreja. O que acontece é que a coluna de fogo, a palavra, a manifestação do Filho do Homem veio habitar naquele indivíduo, assim como a justificação habitou em Lutero, assim como a palavra da santificação habitou em John Wesley, homens que estavam formando a noiva. Obviamente que a noiva, ela é formada de centenas e milhares de membros, mas este membro que dá nome ao corpo, Lutero foi os pés, Wesley foi as coxas, diz irmão Branham. Pentecostes chegou até o tempo dos ombros, a era de Laodiceia. E irmão Branham não disse
que nós paramos em Laodiceia. Nós temos que seguir nas mensagens e ver que o irmão Branham disse: estamos no tempo da cabeça, estamos na pedra de coroa, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 202, 203, temos chegado à cabeça. Se nós, meus irmãos, temos chegado à cabeça, nós temos então chegado ao máximo da mensagem, ao máximo da luz da Escritura. Depois que manifestou o irmão Branham, não há mais luz, não há mais Escritura para ser cumprida, não há mais nenhuma parte da noiva para manifestar. A noiva estava completa. O que resta agora é que estes indivíduos que formam um membro do corpo da noiva entrem. E quando estes indivíduos entrarem, eles entram exatamente naquela parte do corpo que deu nome à noiva. Quando Lutero surgiu, ele deu nome àquela parte do corpo da noiva. Obviamente, centenas de indivíduos creram em Lutero, entraram, porque Lutero entrou. Quando John Wesley apareceu pregando santificação, era um outro membro da noiva, é um outro membro do corpo da noiva, entrando. Aqueles que creram em santificação, na santificação pregada por John Wesley na Inglaterra, na sexta era da igreja, estavam formando, completando este indivíduo chamado Wesley, até que o último membro entrou. É isto mesmo, o último membro já entrou, meus irmãos. Não é o último eleito, o último indivíduo. Eu estou dizendo o último membro do corpo. O último membro do corpo tanto entrou que Cristo desceu. Cristo desceu de acordo com o Apocalipse 10, quando o último membro entrou. Eu sou parte do último membro. Eu sou parte deste último indivíduo que teve que entrar para que a coluna de fogo descesse, para que a palavra descesse, para que a revelação dos selos se manifestasse, para que Cristo pudesse casar. Como é que ele poderia casar com a igreja se ela não estivesse completa nos dias do irmão Branham? O irmão Branham diz que o Filho do Homem que desceu, que veio em carne humana, veio na noiva, veio na igreja, mas o irmão Branham está botando para o futuro e o povo não consegue contextualizar. Falta de ministério, falta de honestidade, falta de sinceridade com a mensagem. Ele terá uma igreja pronta nos últimos dias. O que o irmão Branham está fazendo? O irmão Branham era um homem humilde, o irmão Branham era um profeta, o irmão Branham tinha Deus dentro dele. O caminho de subir é o de descer, e o irmão Branham descia. O irmão Branham botava para o futuro, para que as pessoas não colocassem os olhos nele. Mas o eleito tem que entender. O irmão Branham diz em 72, ele terá, tem havido igrejas e mais igrejas, mas tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Agora, me diga se a mecânica e a dinâmica não estavam manifestados no ministério do irmão Branham. O irmão Branham diz que a mecânica é a palavra, porque o irmão Branham cita que Jesus não foi somente a mecânica, a palavra, ele também foi a dinâmica, o corpo. A mecânica e a dinâmica são marido e mulher. A mecânica é a palavra, a mecânica é a escritura, a dinâmica é o corpo onde a mecânica desce para poder fazer funcionar. A Bíblia funcionou nos dias da voz do sétimo anjo. A Bíblia funcionou quando o irmão Branham estava na terra, executando o ministério predestinado que Deus dera a ele. A dinâmica do Espírito. Então terá. Agora, meus irmãos, eu quero ler, porque isso daqui, o povo pode se apegar. 73, deixa eu ler aqui. 73 também é o nascer do sol. A noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. Olha aí, o irmão Branham dizendo, a noiva tem que aparecer. Parece que a noiva não tinha aparecido.
E estes homens que colocam uma noiva para o futuro, estes homens que se colocam neste local dizendo que são a noiva, na verdade estão blasfemando ao afirmar que o irmão Branham é o noivo. Estão blasfemando ao afirmar que o irmão Branham é o esposo da igreja. A noiva tem que aparecer. O irmão Branham está humildemente tirando os olhares do seu ministério, fazendo com que o povo cresce na palavra de Deus e estivesse apercebido. Quantas coisas o irmão Branham falou a respeito da noiva, que a noiva teria que fazer as obras que Jesus não pôde operar lá atrás. Pergunto, meus irmãos, irmão Branham diz na era de Pérgamo, Jesus, nos dias do seu ministério, deixou muitas coisas inconclusas, mas agora ele opera através da noiva, o que ele não pôde fazer lá atrás. Seja honesto, foi o irmão Branham que operou as obras que Jesus não pôde fazer. Se as obras que Jesus não pôde fazer seriam feitas através da noiva, então Branham é a noiva. Branham revelou o sétimo selo que Jesus não pôde revelar lá atrás. Branham criou esquilos, Jesus nunca criou nada durante o seu ministério terreno, porque ele é o Criador. Ele fez todas as coisas no princípio, mas eu estou falando no tempo do seu ministério. A palavra está na noiva, diz o irmão Branham. A palavra é a coluna de fogo, a palavra é o Logos. A palavra esteve em quem, meus irmãos? A palavra foi fotografada sobre a cabeça de William Branham. Quando os selos foram abertos, a palavra estava dentro de William Branham. É onde cumpre, Pérgamo 56, 57, a palavra está na noiva. E aqui nós vemos o irmão Branham dizendo, a noiva tem que aparecer. Vamos dizer, esteja percebido, irmão, a noiva tem que aparecer. Você tem que olhar e ver a noiva. Você tem que olhar e ver a noiva obrando as mesmas obras que ele fez lá atrás. A noiva de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu li parágrafos que dá margem para que os homens interpretem. Mas agora, eu quero ler a mensagem da era de Éfeso. A era de Éfeso, na página 66, e se for a tradução de Goiânia, é o parágrafo 52. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção nas palavras do irmão Branham e você tire a sua conclusão se é futuro ou se o futuro já estava acontecendo no presente. Irmão Branham falando sobre os profetas, ou sobre o profeta que viria. Um desses dias, página 66 da era de Éfeso, parágrafo 52 da tradução de Goiânia. Um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia. Sejam honestos. O irmão Branham, William Marion Branham, está dizendo que um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia. O irmão Branham disse que um profeta viria. Mas nós não encaramos desta maneira. Nós não prestamos atenção que viria o profeta, porque nós vimos nele o trabalho profético, o trabalho de Malaquias 4. E você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará, olha o futuro, nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando eles sempre dizem que se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando, volte a palavra, ou você estará perdido. Entenderam, meus irmãos? O irmão Branham está dizendo, quando esse profeta entrar em cena, ou seja, eu posso ler aqui e também vir ao microfone e dizer, o profeta virá.
Eu posso vir aqui e dizer, o William Branham não foi profeta porque ele mesmo está dizendo aqui e aguardando para que o profeta viesse. Mas era o futuro, no presente. O futuro estava presente. É que o irmão Branham estava escrevendo, falando de uma maneira que pudesse estar ao alcance de todos, para que pudesse degustar, para que pudesse compreender, e estar na companhia dele, na companhia da mensagem, para que pudesse, através das obras que ele fazia, o povo compreender que o profeta já estava manifestado. Quer ver, meus irmãos, mais mensagens, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 35, olha o que o irmão Branham diz: o grande profeta de quem falo virá. Olha o irmão Branham falando outra vez: o grande profeta de quem falo virá. Elias. Eu sempre criei e pensei que talvez eu viveria para ver o dia quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena. O irmão Branham esperando que Elias manifestasse, está dizendo, essa pessoa vai entrar em cena, e esta pessoa já estava em cena, o futuro estava presente. Mais mensagem, o primeiro selo, 206, tirem suas próprias conclusões, meus irmãos, não deixem ser enganados, tenha o quadro todo formado, não deixe que o quadro seja feito com a vaca pastando em cima da árvore, diz o irmão Branham. Os homens fazem o quadro onde a vaca fica pastando em cima da árvore. Faça a vaca descer da árvore e comer pasto no chão. Coloque o pássaro no galho da árvore. Coloque os parágrafos nos lugares corretos, os acontecimentos corretos. Olha o que o irmão Branham diz na mensagem, o primeiro selo, 206. Olha, eu vou ler um pouquinho do 205 também, o primeiro selo. Nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais, é para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Porque é para ele, 206, o primeiro selo, porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo sétimo anjo. Agora, como amo isso! Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente, está vendo? Agora veja, Malaquias 4, só um minuto, bem, é só anotar, ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora, estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Você está esperando o profeta Elias entrar em cena? O irmão Branham está dizendo aqui no primeiro selo, estamos esperando esta pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde. Quer dizer, em outras palavras, o irmão Branham está dizendo que ele não é esse profeta. Em outras palavras, o irmão Branham está dizendo que o ministério dele não é o ministério de Elias. Em outras palavras, se o irmão Branham diz aqui, estamos esperando que essa pessoa entre em cena, ele está afirmando que ele não é essa pessoa de Malaquias 4, mas eu não aceito que ele diga isso, porque sou rebelde. Não, porque eu vejo o contexto da humildade da pregação do profeta, que não é que como Satanás gosta de bater no peito e dizer, eu sou o profeta, eu fiz, eu preguei, eu ensinei. Não, o irmão Branham não é assim. Os filhos de Deus não são assim. Os filhos de Deus são humildes. Os filhos de Deus veem a coisa formada e não reclamam glória para si. A glória reclamada é um atributo de Satanás, é um atributo de Lucifer. Foi ele que quis ser maior do que Deus. Foi ele que quis subir acima de todas as estrelas. Foi ele que quis estar acima da mais alta nuvem. Hoje, quando nós vemos homens
se colocando em uma posição superior à posição do profeta Elias, do profeta William Branham, do 7º anjo de Apocalipse 10. Nós vemos o mesmo quadro. O irmão Branham diz que Lucifer ainda está sobre a terra. Desde o jardim do Éden, é a característica do inimigo enganar usando a palavra de Deus. É a característica do inimigo enganar trazendo verdade. O irmão Branham diz na mensagem O Éden Satânico, parágrafo 20 ou 22, que a serpente foi o primeiro pregador que houve, o primeiro pregador que existiu. Então o diabo, o seu pregador, pode ter sido o primeiro, mas veja se ele se manteve na verdade, veja se ele se manteve com 100% da verdade, porque a serpente começou pregando a verdade a Eva, começou citando a palavra para Eva, mas irmão Branham diz que ele omitiu 1% da verdade. Aquele 1% pôs toda a coisa no caos, pôs todo o mundo sobre o caos, toda a morte, toda a desgraça, toda a sepultura cavada, foi porque Eva descreu de 1% da verdade, de 1% da palavra. A serpente pôs a sua interpretação paralela à interpretação de Deus. E hoje nós não podemos admitir interpretações paralelas à interpretação da mensagem do profeta. Interpretações paralelas são homens que correm paralelamente, dizendo que também tem uma revelação, que também são alguém, que também tem um ministério de poder fazer alguma coisa, depois que irmão Branham veio, já fez tudo que era para ser feito. Nós apenas temos que crer no que já foi feito. Somente crer. Foi feito nos dias da voz do 7º anjo. Foi tudo concluído. Todos os mistérios de Deus foram revelados. Quando Deus desceu em carne humana, quando a coluna de fogo desceu em Brana, a noiva. Brana é o corpo da noiva. Irmão Branham diz que Cristo é o mistério de Deus revelado, 457, como foi nos dias de Ló, é Jesus manifestado na forma de sua noiva. Jesus manifestado na sua igreja, na forma de sua noiva, é a união invisível 170. Irmão Branham diz, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele está deixando agora a sua esposa conhecer os seus segredos. Ele está sussurrando os seus segredos ao ouvido dela. Meus irmãos, você espera uma outra noiva? Quando Brana ouviu os sussurros dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus ao seu ouvido, foi o irmão Brana quem escutou sobre os segredos de Deus. Foi o irmão Branham que teve a carícia da coluna de fogo naquele quartinho lá em Jeffersonville, quando ele ficou do dia 17 ao dia 24 de março, pregando a revelação dos 7 selos. Era ali, naquele quartinho, o sussurro dos segredos de Deus ao ouvido da sua esposa. Nós temos isso muito claro. O irmão Branham diz no primeiro selo, quando ele tinha as suas anotações para pregar a respeito daquele cavaleiro montado num cavalo branco, que ele ia pregar que ali era a igreja primitiva, que tinha saído para vencer, vencendo e para vencer, quando que ao meio-dia a coluna de fogo entrou no quarto, o esposo entrou no quarto, a palavra entrou no quarto, e falou com a esposa, falou com a noiva. Não, você está errada, querida, esse é o anticristo. Ele está agora deixando ela conhecer os seus segredos. Ela, Branham. Que outra igreja você espera? Que outra esposa você espera? Que outra manifestação possa acontecer que seja superior ao que aconteceu no ministério do irmão Branham? Não há nada que possa superar o que Deus fez no ministério do profeta William Branham. Foi Deus na noiva, foi Deus na igreja. É um orgulho para Lutero, é um orgulho
orgulho para o Wesley, é um orgulho para os primeiros pentecostais, é um orgulho para nós, o que Deus fez através do irmão Branham. É onde nós estamos, é onde nós nos identificamos, é onde nós completamos o número daquele membro. Então, o irmão Branham diz, estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão. Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isso, diz o irmão Branham. Vamos ler mais um pouquinho o quarto selo 371. Quarto selo 371. Irmão Branham diz, está vendo o que eu quero dizer? Então isto simplesmente tem de acontecer. Simplesmente tem de acontecer. E está de acordo com a palavra. Quando esse homem chegar à cena, olha o irmão Branham colocando para o futuro. O futuro estava presente. Quando este homem chegar à cena, será um profeta. Tão certo quanto estou de pé neste púlpito, ele ficará exatamente com essa palavra. Ele não voltará atrás pelo credo de ninguém. Quando este profeta entrar em cena, o quarto selo 371, olha o futuro estando presente, olha o futuro manifestado, o profeta já estava em cena. Irmão Branham diz na mensagem, o sétimo selo, 87 e 88, preste atenção, meus irmãos, temos a promessa no último dia, disso retornar à igreja, para o benefício de endireitar tudo o que foi distorcido, não falado, desfeito, deixado por fazer, porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então, nós estudamos isso, nós vemos que isto está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Essa é a razão. Agora, poderia você imaginar quando esta pessoa entrar em cena? Mas está dizendo a respeito do sétimo anjo, que quando ele manifestasse, todos os mistérios seriam revelados. Agora 88, o sétimo selo. Você pode imaginar quando esta pessoa entrar em cena? Então eu pego um parágrafo isolado e coloco para o futuro, se isso cabe a mim, se isso vai me beneficiar, se isso vai me ajudar na minha interpretação particular. Eu pego um parágrafo isolado e interpreto se isso vai favorecer o sistema que eu criei. Porque eu sou um hipócrita, porque eu sou um mentiroso, porque eu amo mais a mentira, porque eu amo a falsidade, porque eu não tenho quadro perfeito. Eu engano sobre o falso nome que eu digo ter. Eu coloco meu nome sobre o povo e digo que sou Branham. São hipócritas, são mentirosos, não amam a mensagem. Tem retirado o irmão Branham do púlpito quando colocam suas interpretações. Nós não queremos interpretações privadas de homem algum. Nós queremos a boa e pura palavra de Deus. Você pode imaginar quando esta pessoa entrar em cena. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu estou citando parágrafos que irmão Branham colocava as coisas para o futuro e nós temos capacidade intelectual e espiritual de entender o que estava acontecendo. É ou não é verdade, meus irmãos? Irmão Branham estava esperando o sétimo anjo entrar em cena. Agora, eu vou ficar esperando o sétimo anjo entrar em cena? Não, eu tenho revelação que ele era o sétimo anjo. Irmão Branham estava esperando Malaquias entrar em cena, Malaquias 4 entrar em cena. Eu vou ficar esperando? Não, eu tenho plena consciência que ele era Malaquias 4 e já estava em cena. Mas eu estou lendo os parágrafos que ele está esperando Malaquias 4 entrar em cena. Aí eu leio o parágrafo, haverá uma noiva. Eu vou esperar que uma noiva, que uma igreja seja superior à igreja a qual pertenceu William Branham? Se eu estiver cego, sim. Se eu estiver preso em um sistema, sim. Mas se Deus nos libertar, se Deus nos der revelação, se Deus nos der capacidade para poder ver, se Deus nos der o privilégio da revelação, eu não esperarei. Eu olharei em Branham e dizer, a noiva está perfeita. A noiva tem aparecido, a noiva tem manifestado. Meus irmãos, quando esta pessoa entrar em cena, quando ele entrar, lembre-se,
será tão humilde. Eu vou pregar ainda, será tão humilde. É uma mensagem parecida com essa. O futuro está presente. Quando ele entrar em cena, será tão humilde. Ah, meus irmãos, 326 do 7º selo, o irmão Branco também fala isso. Estamos esperando esta grande pessoa, quando ele entrar em cena. Era ele mesmo. Estamos esperando que a noiva apareça. Era ele mesmo. Haverá uma igreja que não terá somente a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Ela só pode ser o cumprimento de toda a palavra. Era ele mesmo. Em Bran cumpriu-se toda a promessa de Deus. Em Bran cumpriu-se toda a revelação dos mistérios de Deus. Tudo que podia ser feito pela igreja concluiu-se nos dias da voz do 7º anjo. Meus irmãos, por que a pequena Belém? Parágrafo 133. E todas as promessas que a Bíblia dá desta era, ele está esperando algum profeta se levantar em cena para manifestar isso. Olha o futuro. Olha o irmão Branco falando de futuro, presente. Ele o prometeu de acordo com Malaquias 4. Isto se fará. Não importa quão tolo a pessoa ache, isso se fará de qualquer maneira. Deus disse assim: se nossas igrejas o receber, Deus pode voltar para o estábulo, ele pode ir a qualquer lugar que ele queira ir, mas haverá alguém que se levantará, porque esta palavra falou para este dia. O que o irmão Branco está dizendo? Malaquias 4 vai entrar em cena. Olha aí, meus irmãos, já dezembro de 1963, você vai ficar esperando Malaquias 4? Você vai ficar esperando o profeta Elias? Não! Meus irmãos, sabe por quê? Porque a noiva, ela já foi chamada. Irmão Branco diz, na mensagem Escolhendo uma Noiva, se os irmãos não leram a mensagem Escolhendo uma Noiva, é aquela visão que o irmão Branco teve, quando ele viu aquelas noivas, ele teve uma visão da primeira noiva, de uma noiva que passou, e elas eram mulheres bem vestidas, cantando um hino celestial e marchando, e elas passaram. E logo veio a noiva asiática, e eram um grupo de imundos, um bando de demônios. A noiva da América, da Europa, também, até que passaram. Então, a noiva americana é a noiva pentecostal, é a noiva laodiceana, é a noiva que diz: rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que és pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Ou seja, está sem a vestimenta da palavra, sem a roupagem da palavra. Esta é a visão que o irmão Branco viu quando viu aquela noiva americana passando, aquela noiva pentecostal, se requebrando ao som do twist, ao som do rock. E irmão Branco quase desfaleceu, quase desmaiou, se desesperou. Ele disse: Senhor, é isso que nós temos preparado para apresentar ao Senhor? Tantos anos de pregações, tantos anos de trabalho, é isso que nós temos para lhe apresentar? Deus disse: ela passará outra vez. Ela passará outra vez. Irmão Branco diz que aqui vinha ela outra vez. Aquela primeira noiva vinha regressando uma segunda vez. Ela, a última noiva, é a mesma noiva do princípio. Irmão Branco diz: ela passa somente 2 vezes. Ela, em Brana, é a segunda noiva. É a igreja em sua perfeição. É a igreja no seu máximo. Tudo que nós temos não é de nós. Tudo que nós podemos apresentar como cristãos não é nós. É a influência dele. É a influência da palavra no 7º anjo. É a influência da palavra através do ministério de Malaquias 4. Irmão Branco diz
214, escolhendo uma noiva. Essa é a razão porque disse o que disse esta noite. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que é mais tarde do que pensamos? Ela poderia já estar chamada e escolhida, selada? É uma pergunta que o irmão Branham está fazendo. Quando ele viu a noiva do último dia passando, e aquelas duas mocinhas na parte de trás da fila, saindo da fila, e o irmão Branham tentando gritar para que elas permanecessem na fila, e elas não deram ouvido ao profeta. Então o irmão Branham conclui, 214, poderia ela já estar chamada, o irmão Branham está fazendo uma pergunta, poderia a noiva já estar chamada e escolhida, selada? Não haverá um extra, você sabe, não haverá um extra. Quando a noiva foi chamada em Branham, não haverá um extra, não haverá um outro homem para manifestar uma outra palavra que possa ser agregada ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque de certa forma, então Jesus desceu para casar com uma noiva imperfeita, com uma noiva que faltava algum membro, uma noiva deficiente. Eu leio na Bíblia que Cristo desceu em Apocalipse 10 para casar com a noiva. Eu leio na Bíblia que foi a manifestação do Filho do Homem. Eu leio provando sua palavra, que é Jesus Cristo mesmo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que se unirá, e ele e sua igreja serão um. Eu leio e entendo que isto aconteceu no ministério do irmão Branham. Eu leio e compreendo que no ministério do irmão Branham a noiva foi chamada. Eu leio e compreendo que se para o casamento existir, tem que ter a conjunção do macho e da fêmea. Ele e ela. Ela já estava pronta. Ela foi separada. Ela foi escolhida desde o seu nascimento. Ela, quando nasceu, a coluna de fogo entrou pela janela daquela cabana no estado de Kentucky e se parou sobre o bercinho do menino, mostrando que ele estava ansioso para poder se tornar um com a noiva. E desde seus primeiros anos de idade, aquela voz lhe falava: nunca fumes, nunca bebas, nunca desonra o teu corpo de forma alguma, porque quando tu cresceres, eu tenho um serviço, um trabalho para realizar através de você. Não te contamine, não te perverta. E Deus o guardou. Deus guardou o Branham da morte. Deus guardou o irmão Branham do suicídio. Deus guardou o irmão Branham de ser morto naquele acidente, quando aquela arma disparou e quase partiu suas duas pernas ao meio. Deus o guardou. Quando naquela nevasca, só ela, a mãe do irmão Branham e ele, sozinhos em casa enquanto seu pai estava fora, e não tinham lenha para se aquecer, de uma tempestade terrível, que perdurava por dias, e eles estavam quase morrendo, mas Deus tinha um trabalho para a noiva, Deus tinha um trabalho, Ele queria casar, era hora de manifestar a palavra, para completar a noiva. Em Branham a noiva está completa. Irmão Branham é a noiva, gente. Irmão Branham não é o noivo. Irmão Branham não é Jesus Cristo. Irmão Branham não é o macho, o cabeça. Ele é a noiva. Ele é a noiva da qual nós nos identificamos no tempo em que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser chamados de luteranos hoje. Nós não podemos ser chamados de wesleyanos. Nós não podemos nem ser chamados de pentecostais, diz irmão Branham. Na mensagem Casamento e Divórcio 213, não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. Irmão Branham diz, temos que ser um filho desta era, através da gravidez desta era, através da gravidez. Como que pode? Que gravidez? A mulher só pode estar grávida se ela tem casado, se ela tem se unido com um macho. Se a igreja está grávida, se a noiva está grávida, foi porque Cristo entrou nela. Foi porque Cristo e ela tornaram-se um. Não haverá nenhum extra, diz irmão Branham. Veja, na mensagem
almas que estão em prisão agora, mensagem almas que estão em prisão agora, parágrafo 309, tem demorado tanto essa longanimidade de Deus, que o ministério constantemente, através de fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo, para ver se há mais um. Mas possivelmente, esse último entrou bem recentemente. Assim que tem que crer, ó. O último entrou bem recentemente, diz o irmão Branham. O ministério de fitas tem vasculhado o mundo para ver se há mais um, mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. O último já tinha entrado. O último, Lutero, Wesley, Branham. Nós tivemos 7 eras da igreja, tivemos 7 períodos dispensacionais: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Nós tivemos 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. O último é Branham. Nós estamos em Branham. Nós não podemos estar em Lutero, nós não podemos estar em Wesley, nós não podemos estar em Pentecostes. Nós temos que estar no grão, porque Branham é o grão, Lutero é o talo, Wesley é a borla, e Branham é a semente que foi protegida pela casca pentecostal. E onde nós estamos? Nós estamos no grão. Irmão Branham diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias que não há nada além do grão, não há nada além de Branham. Não há um João, um Pedro, um Tiago, um Joaquim, um Rogério, seja o nome que for, não há nada além do grão, não há nada além de Branham, não há nada além do 7º anjo, do 7º mensageiro. Ele foi o último. Irmão Branham diz ainda, nesta mesma mensagem, eu li o parágrafo 309, almas que estão em prisão agora, 139, irmão Branham diz, veja, é o mesmo assunto, ele não poderia redimir, está falando sobre o livro estava, tudo que fora redimido estava nesse livro, era o livro da redenção, e tudo que ele redimira estava escrito nesse livro, tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro, e ele não podia deixar o seu assento mediador, até que ele tivesse completamente redimido, e ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que ficar ali, para fazer intercessões, até que a última pessoa estivesse terminada. Glória! É a última pessoa, o último nome, a última pessoa, o último mensageiro. Vamos mais um parágrafo, 149, eu li o 139, 149, almas que estão em prisão agora. Terminou. Quando? Quando os selos foram revelados. Quando o último, meus irmãos, quando o último que era tudo que ele havia redimido, quando o último que ele havia redimido entrara. 152, o Cordeiro morreu por esse propósito. Então, quando se redimiu o último nome nesse livro, quando se redimiu o último nome, o último mensageiro, nesse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. Eu sou aquele que redimiu. Veja, meus irmãos, veja o 4º selo, parágrafo 97, o que o irmão Branham diz, o doutor Oliveira, suponho que ele ainda esteja no encontro em algum lugar. Não o vejo há dias. Não creio que o vi. Um irmão diz, ele está aqui bem. O outro dia, ele me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse. Bem, eu escolhi Irineu, incontestavelmente, para ser o anjo da era em que esteve. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado. Revelação dos 7 selos. O 4º selo, parágrafo 97. Quando aquele último membro do corpo tiver entrado. Último membro do corpo, meus irmãos.
Lutero foi os pés, Wesley foi as coxas, chegamos em Pentecostes com ombros. É o corpo do Senhor Jesus Cristo. O último membro é Branham, o último membro do corpo da noiva é Branham. Porque, irmão Branham está dizendo, quando o último membro do corpo de Cristo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada nesse tempo. Quando o último membro entrasse, a coisa seria revelada. A coisa já foi revelada. O último já entrou. Como eu posso colocar outro depois do último? Quem é esse outro que se diz ser alguém quando o último já entrou? O último é Branham, o último membro do corpo. Eu estou lendo, irmão Branham, quero ler a obra-prima 171. Olha, meus irmãos, a obra-prima é uma evidência que o irmão Branham está falando. O irmão Branham tem ensinado que Deus gastou 4.000 anos para construir o noivo, para construir Jesus Cristo. E depois ele tem levado 2.000 anos para poder construir a noiva, para poder construir a igreja, a sua esposa. E o irmão Branham está pregando a obra-prima, porque o noivo é uma obra-prima, a noiva é uma obra-prima. Irmão Branham diz 171, toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente. Irmão Branham está dizendo, não há mais estágios, meus irmãos, depois da semente. Sejam honestos, sejam sinceros, não há mais estágios depois da semente. O que há é que outras sementes vêm depois que a semente amadureceu, como na festa das primícias ou na festa do molho movido. Quando o povo pegava aquele primeiro grão que chegava ao amadurecimento, cortavam aquele primeiro molho de grãos amadurecidos, levavam ao sacerdote, o sacerdote movia perante o Senhor, e aquilo era um testemunho de bênção, era um testemunho em agradecimento a Deus, de que Ele tinha abençoado, que Ele tinha mandado chuva, que Ele tinha mandado prosperidade, que a lavoura produziu, e aqui está, Senhor, um primeiro grão na sua presença. Senhor, tem mais vindo aí. É isso que significou o Branham, o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, e ele foi movido, e aquilo foi um testemunho de que outros grãos estavam para se manifestar, outros grãos têm se manifestado, mas isso não impede de nesta lavoura também ter joio. Isso não impede de nesta lavoura ter uma outra semente que o inimigo semeou. É outro que vem seu próprio nome. É outro que afirma ser, mas não é. É outro que utiliza-se das mensagens do irmão Branham, do nome do irmão Branham, mas coloca o seu nome injetado ali, a sua influência injetada ali, para tirar a influência do profeta. 171. Toda a vida verdadeira, a obra-prima, toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega. Sabe o que é isso, meus irmãos? O alfa tem se tornado o ômega. A primeira igreja tem se tornado a última igreja. A primeira igreja que tinha um profeta tem manifestado a última igreja onde tem um profeta também. Jesus disse, eu sou o alfa e ômega. Eu sou Paulo e eu sou Branham. Por isso, na visão do irmão Branham, primeiramente, ele viu a noiva do princípio passar. Aquela primeira noiva lá do princípio. E por último, aquela mesma noiva passou outra vez. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Ele não era aquelas noivas do meio, ele não era aquela noiva asiática, ele não era aquela noiva da reforma, ainda não. Mas quando ele chegou em Branham, ele era o ômega, ele era a última. Isso é noiva, alfa e ômega é noiva. Vamos ler o irmão Branham falando? O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último, e o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. Ela era semente no princípio, a coluna de fogo
manifestou com Paulo no princípio. Eu sou o Alfa, ele era o Alfa na igreja do princípio. A coluna de fogo manifestou a Paulo no princípio. Ele é o Ômega aqui em Bran, porque a coluna de fogo manifestou em Bran nos últimos dias como Ômega. É a mesma coluna de fogo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés no deserto, hoje com Paulo e eternamente nos últimos dias com Bran. É o que o irmão Brano ensina, provando sua palavra 222. A semente que caiu no jardim do Éden, morreu, voltou daquela semente imperfeita, que morreu ali, voltou à semente perfeita, o segundo Adão. A primeira Eva, deixa eu ler aqui, meus irmãos, rapidinho para encerrar. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho, agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Vê, meus irmãos, haverá uma igreja. Olha o irmão Branco dizendo, se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. A noiva de volta com a palavra original outra vez. O Alfa e o Ômega são o mesmo. E ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério de Paulo e o último ministério de Bran são o mesmo. Ele veio para converter os nossos corações de volta à fé dos pais apostólicos. A primeira mensagem e a segunda, a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega, isso é o primeiro e o último, meus irmãos. Poderíamos ficar há horas nisso, o Alfa e o Ômega. E o irmão Breno vai começar a falar sobre a visão da noiva, quando ele viu aquelas noivas passar. E sabe o que ele diz lá no final do livro? Obra-prima 198, veja, 197, a semente caiu no chão em Niceia, aquela foi a semente original, e ela passou pelo processo destas denominações, a qual teve existência só uma vez. O irmão Branco está dizendo que aquelas noivas que ele viu na visão, elas nunca regressaram, elas apareceram e se foram, mas a noiva original volta outra vez, a noiva verdadeira volta pela segunda vez, e ela voltou quando o plano estava manifestado, haverá luz no entardecer, a noiva agora manifestada de acordo com Malaquias 4, e ela passou pelo processo dessas denominações, a qual teve existência só uma vez, mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. Vê, a obra-prima é trazida. Esta é a razão pela qual entrou em cena. Apareceu duas vezes. Ela passou pela primeira vez, então passou pela segunda vez. E ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela o estava na primeira. Ó Deus, tenha misericórdia, rápido, 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 vida, entre no grão, vem, não é futuro, é presente, vem, entre no grão, entre na palavra, entre em Bran, seja semente desta lavoura, seja semente desta seara, que Deus que plantou, que foi Deus que semeou, não seja semente do inimigo, não tenha a característica do inimigo, não tenha a aparência e a vanglória do inimigo, não seja um enganador como é o inimigo, não seja um joio, seja um grão, seja um Brana, creia na mensagem do profeta. 198 para nós encerrarmos, meus irmãos. Eu estou dizendo, irmão Brana falou sobre a visão das noivas, e a última que voltou, a verdadeira, foi a última que aparece, é a única que aparece, porque as denominações não têm vida para germinar, elas aparecem uma vez e acabam. Denominação é morte, denominação é hibridismo, denominação é mistura, quando você mistura algo que é real com algo feito pela concepção humana. Irmão Branco diz que o mulo é a maior prova disso, quando se misturou a fêmea do cavalo com o jumento, sai o mulo, e o mulo não pode reproduzir-se, ele é um híbrido, ele não está na criação original. Desta mesma forma são as denominações, é a palavra de Deus misturada com o raciocínio humano, com a interpretação humana, não gera ninguém, é morte.
Ele morre e não deixa um descendente. Todas as outras não apareceram mais. 198, a obra-prima. Todas as outras não apareceram mais. Eles foram e não voltaram outra vez. Mas a noiva voltou, porque ela é o alfa e o ômega. Meus irmãos, olha que coisa boa. Ela é o alfa e o ômega. Ela, aquela igreja do princípio, e essa igreja do último dia. Paulo e Brano, alfa e o ômega. E já estava manifestado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém, meus irmãos? Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, falando, os nossos irmãos possam também nos perdoar pelo grande tempo em que falamos, mas falar da Tua palavra é tão bom. Estamos vivendo um tempo tão difícil e nós queremos ter a Tua companhia, queremos ter a Tua presença conosco a cada instante. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos em Tua palavra. Abençoa cada um dos meus irmãos que estiveram conosco, muitos que ainda irão ouvir esta mensagem. Abre o entendimento, abre o coração de cada um. Abre, Senhor, derrama fé nos corações. Nós precisamos nos aproximar de Ti. Nós precisamos produzir este arrebatamento. O irmão Brando diz que o que resta é que a semente tem que permanecer na presença do sol para amadurecer. E quando nós amadurecermos, Senhor, quando esta igreja estiver madura, consciente do que ela é, o irmão Brando diz que quando ela souber o que ela é, dar-se-á o rapto. O irmão Brando sabia o que ele era, e nós temos o pleno entendimento do que era o profeta, do que nós somos. Ajuda-nos a compreender o que nós somos, para que possamos ser arrebatados, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda os irmãos, todo aquele que tiver alguma dificuldade, entra em cena, cura, liberta, salva, Senhor, dá fé, é o que nós te pedimos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Nós passamos da hora, né, meus irmãos? Nós temos que obedecer o profeta. O profeta disse que nós temos que pregar menos. Os irmãos me perdoem. Deus abençoe. Tem muitos irmãos aí assistindo conosco. Irmão Edilson, irmão Rodolfo, meus irmãos, irmão Joel Dias esteve assistindo ou está assistindo conosco. Deus abençoe o irmão Valdemir Braguin, ali de Franca, o irmão Milton, ali da cidade de Presidente Prudente. O irmão Milton tem muito boas postagens no Facebook, muito bons comentários, hein? Deus te abençoe, irmão Milton, irmão Edilson, irmã Zenilde, lá em Belém do Pará. Deus abençoe, meu irmão Marcos Antônio Pinheiro, irmão Josemar Silva. Deus abençoe, irmão Hélio Rodrigues, né, de Curitiba. Meu irmão, receba a bênção do Senhor Jesus sobre toda a sua família, que receba uma cura, a libertação de todo esse mal do Covid, que Deus possa cumprir sua palavra na sua vida, que o inimigo ainda pode tentar, mas Deus arvora contra ele a sua bandeira e nos livra de todo mal. Amém, meus irmãos? A Júlia Quadros, Deus abençoe a irmã Mônica Carvalho, o irmão Gilmar dos Anjos, lá de Três Lagoas, Deus abençoe o irmão Gilmar. Simone Aparecida, Deus abençoe a irmã Marilúcia Sampaio, que é sogra do irmão Rodolfo, né? A mãe da irmã Franciele. Deus abençoe o irmão Sérgio Campão, e a irmã Maria Campão. Deus abençoe irmã Franciele Rodrigues. Deus abençoe a irmã Lisete Martins, Ronildo Von Rondolfo também. Deus abençoe a irmã Karen Paz. Todos os irmãos que recebam a bênção do Senhor, irmão Cícero Ferreira, Silas Birnfeld. Deus abençoe. Irmão Alexandre Porto de Oliveira, irmão evangelista Alexandre Porto de Oliveira. Deus te abençoe, meu irmão. Estivemos muito felizes com a tua presença aqui, né? Qualquer hora dessa vamos reunir todos os irmãos aqui também, quando puder, novamente, né? A irmã Nilda Quadros, o irmão Júlio César Duarte, o Eliel Bernardo. Deus abençoe. Priscila Azambuja, é sobrinha da minha esposa, né? Minha sobrinha também. Deus abençoe a irmã Eunice Fernandes e a irmã Aurinda Oliveira. Deus abençoe a irmã Aurinda.
Toninho, Gabaldi, meus irmãos, é muita gente. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Provavelmente é na quinta-feira, todas as quintas e sábados às 20 horas. Se Deus permitir, estaremos transmitindo através do Facebook. Ainda não temos condições de mandar simultaneamente Facebook e YouTube, mas nós vamos dar jeito nisso. Nós vamos aprender, nós vamos dar um jeito para poder ajudar muitos irmãos que não têm Facebook, né? De toda forma, a gente vai extrair essa mensagem do Face e jogar no YouTube também para ajudar os irmãos. Muito obrigado, nos sentimos honrados com a presença de todos, meus irmãos. Deus abençoe e recompense a fé de cada um. Sou muito feliz por ter vocês na minha companhia nesta noite. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus. Ele está aqui e Ele está aí sobre você também. Fale com Ele, tenha intimidade com Ele. Reserve um tempinho para conversar com Ele. Ele é Deus Todo-Poderoso, nos ouve, nos atende e está a todo momento conosco. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Amém.